Muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao 7º webinar Academia da Pessoa com Esclerose Múltipla. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Sónia Rebelo, trabalho no Departamento de Comunicação da SPEM, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, e estou aqui para introduzir o webinar de hoje e fazer a sua moderação. Este é o último webinar de um ciclo que iniciamos em abril deste ano, numa parceria conjunta entre a SPEM e o CRIA-EM. Para quem não sabe, o CRIA-EM é o Centro de Responsabilidade Integrado de Esclerose Múltipla da Unidade Local de Saúde de São José. Tal como as edições anteriores, esta sessão está também a ser gravada e ficará em breve disponível online, sendo que o acesso pode ser feito através do site da SPEM ou diretamente no canal YouTube da SPEM. Seja como for, daqui a pouco deixo-vos no chat o link de acesso que poderão guardar, caso desejem rever este ou os webinars anteriores. Para a dinamização do webinar de hoje, temos connosco a doutora Celina Rodrigues e a doutora Carla Arriegas, do CRIA-EM, que vão desenvolver o tema Segurança dos Medicamentos, Gestão dos Efeitos Adversos, e vão falar nomeadamente sobre investigação e desenvolvimento de um medicamento, ensaios pré-clínicos e ensaios clínicos, notificação de reações adversas a medicamentos, percurso do medicamento na EMA, na Agência Europeia de Medicamentos, autorização de introdução de um medicamento no mercado, a sua comercialização e muito mais. Vou então apresentar-vos as nossas speakers de hoje. Vou falar um pouco do seu percurso profissional. A doutora Celina Rodrigues é farmacêutica assessora da carreira farmacêutica. Em 1994, licenciou-se em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa e é especialista em farmácia hospitalar pela Ordem dos Farmacêuticos desde 2001. Desde 1994, que exerce funções no Hospital de Santo António dos Capuchos, tendo assumido o cargo de responsável da farmácia em 2014. É docente convidada da Unidade Curricular de Farmacologia da Licenciatura de Enfermagem na Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal, desde 2008. Integra uma equipa de investigação como farmacêutica em diversos ensaios clínicos de diferentes áreas. Tem sido palestrante em várias conferências da área da esclerose múltipla e realiza consultas farmacêuticas no CRIA-EM desde 2023. Por sua vez, a doutora Carla Arriegas é farmacêutica licenciada em Ciências Farmacêuticas desde 1992, em Farmacêutica Hospitalar desde 1996 e é, desde 2003, farmacêutica especialista em farmácia hospitalar no CHUC, Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central. Esteve integrada no grupo de feridas material de penso entre 2004 e 2010, foi um dos elementos da Comissão de Material de Penso com efeito terapêutico entre 2010 e 2020 e é coordenadora da Comissão de Material de Penso com efeito terapêutico desde 2020. Foi farmacêutica do Serviço de Neurologia entre 2010 e 2022. Atualmente é farmacêutica no CRIA-EM. Só para lembrar que, se tiverem questões para colocar às nossas speakers, poderão escrevê-las no chat do Teams, como já tem acontecido nas edições anteriores. Portanto, depois no final abriremos alguns minutos para perguntas e respostas e nessa altura eu própria coloco as vossas perguntas às doutoras. Vamos então começar. Eu vou passar então a palavra à doutora Celina. Doutora Celina, pode começar. Ora, boa tarde a todos. É um prazer poder participar nesta iniciativa que decorreu durante este ano e que já tínhamos feito também uma apresentação com outro tema e espero que este tema seja do interesse e do vosso agrado. E vou começar por partilhar a apresentação. Ora, bem,
A doutora Sónia já fez as apresentações, portanto eu vou passar à frente. De facto tem sido uma área, a esclerose múltipla tem sido uma área que tenho dedicado muitos anos, tenho um certo carinho por este tema e por isso tem sido a doutora Carla Arregas, farmacêutica do CRI, que tem estado de uma forma muito mais próxima, mas também sempre que é necessário e me é possível e sempre que é necessário faço com todo o gosto o apoio ao tratamento e aos doentes com esclerose múltipla. Bem, o tema que vamos falar hoje é sobre a segurança dos medicamentos. Este tema, e para nós farmacêuticos, é estudado academicamente e de uma forma muito abrangente, e temos a área de farmacologia, no fundo é a área que estuda os fármacos, que fala sobre o tema da segurança de medicamentos. É um tema que nos vai acompanhando do ponto de vista farmacêutico sempre que falamos de um medicamento. Não é importante apenas a eficácia é uma grande valência importante na farmacologia, mas a segurança dos medicamentos é sem dúvida uma área muito importante, na medida em que se vai preocupar com a prevenção de efeitos adversos que possam estar relacionados com a utilização dos medicamentos. E depois, de facto, nesta temática há um conjunto depois de medidas e práticas que se vão aplicando para garantir que os medicamentos são utilizados de uma maneira segura e eficaz para evitar efeitos adversos ou riscos associados aos efeitos adversos, e isto podem estar em várias, portanto, com várias medidas, desde no momento da administração, no momento da dispensa, na conservação, no armazenamento, na prescrição. Portanto, são vários os momentos e as medidas e práticas que podem ser adaptadas para garantir a segurança dos medicamentos. Estas etapas podem ir vão desde o desenvolvimento, a aprovação de medicamentos, ou seja, a segurança está sempre presente, desde o desenvolvimento, a aprovação, até à monitorização da utilização na população de doentes. E começando pelo princípio, de facto, quando pensamos no medicamento, iniciamos numa fase de investigação, perceber se é possível haver o desenvolvimento desse medicamento, ou seja, numa determinada doença, ou seja, quando pensamos em investigar um medicamento e no início uma molécula, temos que perceber se de facto qual é a necessidade dessa molécula, desse medicamento. E para isso fazem-se estudos de mercado, sondagens, na maioria das vezes são feitos pela indústria farmacêutica, por empresas de estudos de mercados, depois trabalham, que vai ser a indústria farmacêutica, a academia, as universidades, áreas científicas, fundações científicas, são estas áreas que, no fundo, vão a ter um interesse em desenvolver um medicamento. E, portanto, vão começar por perceber se, de facto, existe alguma necessidade de um medicamento numa determinada doença. Se há alguma lacuna terapêutica, se não há medicamento nenhum para tratar aquela doença, ou se já existir algum medicamento para tratar aquela doença, é um novo medicamento que possa trazer mais benefício, uma maior eficácia, ou trazer uma melhor segurança. E, portanto, se existirem estas oportunidades, então aí podemos avançar para o desenvolvimento de um medicamento. Não esquecendo que todo este fluxograma que vos apresento, desde a investigação até ao registro do medicamento, que é o momento onde se tem a aprovação e depois a comercialização. Portanto, toda esta fase destes ensaios, todo este fluxograma, compreende um momento de investigação e desenvolvimento de um medicamento, compreende para aí, numa média, 12 anos. 15 anos, 10 anos, anda por aí. E, portanto, são muitos anos dedicados ao desenvolvimento de um medicamento. São muitos milhões de euros investidos. Isto significa que temos que perceber se a viabilidade da investigação de uma nova molécula ou de uma molécula melhorada
que nos possa trazer mais benefícios e melhor segurança, se vai ter retorno comercial e se vai ser um medicamento eficaz e seguro. E, portanto, só depois de feita esta primeira investigação e esta análise de necessidade é que se pode dar início à construção e ao início do início do desenvolvimento do medicamento. Também é verdade que nem sempre a ausência de um tratamento no mercado para uma determinada doença, isto aplica-se, por exemplo, às doenças raras, nem sempre o não existir tratamento pode ser o interesse de desenvolver um medicamento. Isto por razões comerciais e de desenvolvimento e custos e de viabilidade mesmo do próprio desenvolvimento. Em todo o caso, imaginando que temos uma doença onde existe uma necessidade de um novo medicamento, começamos então pelos ensaios pré-clínicos, exato. Os ensaios pré-clínicos são realizados em animais, não são realizados no humano. Vão ser a primeira fase de construção do medicamento propriamente dito, ou seja, vai ser feito um estudo de como é que esta molécula vai atuar no organismo, qual é o efeito farmacológico, em que órgãos é que vai atuar, em que células, em que tecidos, como é que se vai comportar no organismo, o que é que o organismo também faz a esse medicamento, chamamos-lhe farmacocinética, ou seja, como é que vai ser absorvido, como é que vai ser distribuído no organismo, como é que vai ser eliminado. Portanto, aqui uma série de estudos que são feitos em animais, ou em células, ou em tecidos, mas são estudos que são feitos importantes para determinar que tipo de medicamento é que vamos ter. Muito importante nesta fase, começamos desde logo do início a falar da toxicidade, da segurança. São estudos feitos em que se faz um estudo de uma administração de uma única dose para perceber qual é o efeito adverso, qual é a toxicidade que resulta daquela administração, ou então administrações repetidas ao longo do tempo para perceber a toxicidade crónica. E não só, do ponto de vista da segurança, temos outros testes muito importantes que são feitos nesta fase e que podem ter um impacto muito grande depois quando aplicados ao homem, que são os testes teratogénicos, ou carcinogénicos ou mutagénicos, ou seja, são aqueles testes que depois nos podem dizer se podemos utilizá-los nas grávidas, se vão ter efeitos de malformações congénitas, malformações nos fetos, se podemos ter algum desenvolvimento de cancro, de neoplasias, e portanto são testes muito importantes do ponto de vista de segurança. E depois outros testes se realizam para construirmos então no final o medicamento, ou seja, estabilidade físico-química do medicamento, se o medicamento se pode adaptar a ser administrado por via oral, pode ser um comprimido, pode ser um injetável, uma solução, e que dosagem é que vai ter. Portanto, se podemos ter aqui dosagens de comprimidos de 500 mg, por exemplo, ou uma ampola com uma solução com um medicamento de 1 grama, e portanto, esta fase é determinante para termos um medicamento para depois serem realizados os estudos seguintes. Reparem, esta fase é uma fase determinante para avançarmos no desenvolvimento e posso-vos dizer que mais de 50% das moléculas não passam daqui. Umas por razões comerciais, porque o desenvolvimento vai ser muito oneroso e pode não ser viável do ponto de vista comercial esse retorno, muito difícil pagar, ou então termos por razões de segurança. É frequente também, por razões de segurança, não conseguir avançar por não ser seguro para o humano. E, portanto, logo aqui ficamos com mais de metade das moléculas que podem se vir a tornar medicamentos.
Imaginando que então este medicamento tem condições para os ensaios pré-clínicos e pode ser utilizado no humano, passamos então à fase dos ensaios clínicos. São estudos então conduzidos no homem, destinados a descobrir ou a verificar os efeitos de um medicamento experimental, o medicamento que vamos testar. O Infarmed é quem autoriza a realização destes estudos e vai fazer a monitorização da segurança da utilização dos mesmos, sempre de acordo com a legislação aplicável. Começamos pelos ensaios de fase 1, são os primeiros ensaios clínicos obrigatórios a serem realizados no desenvolvimento do medicamento. Nesta fase são realizados num número restrito de humanos, voluntários, sãos, aqui não temos humanos doentes, e vai servir, num grupo aproximadamente 100, portanto nunca é muito mais que isso, é muito rigoroso, são feitos sob uma vigilância muito apertada e o objetivo é percebermos os efeitos que o medicamento vai ter no humano e como é que o organismo vai, no fundo, tratar o medicamento no próprio organismo, ou seja, como é que ele vai ser absorvido, como é que vai ser eliminado, chamamos-lhe farmacocinética. Portanto, aqui é tentar perceber se o medicamento que obtivemos da primeira fase dos ensaios pré-clínicos conseguimos então que resulte nos ensaios clínicos no homem. E, muito importante, é também nesta fase que se fazem os ensaios para perceber a segurança deste medicamento. Vão ser registados, analisados e verificados todos os eventos adversos e todas as reações adversas que possam surgir nesta fase. Aqui surge logo este primeiro conceito, é a definição mais atual que temos, uma definição da OMS, que é o evento adverso é uma resposta nociva e não intencional a um ou mais medicamentos. Isto só para se perceber que sempre que administramos um medicamento, sempre que, e no desenvolvimento, queremos um medicamento eficaz, com efeito terapêutico, farmacológico, possa trazer mais benefícios, mas também que tenha um menor risco e menos eventos adversos e menos reações adversas. É inevitável os medicamentos terem alguns eventos adversos e que começam a ser logo analisados nesta fase e evitados nesta fase. Vários tipos de eventos adversos, podemos ter sistémicos, analíticos, a frequência com que surgem é muito importante. Uma coisa é termos em 10.000 pessoas, outro é termos 1.000 em 10.000. A proporção é diferente e isto faz com que também a atenção que tenha depois nos eventos adversos seja também diferente. E a gravidade, como é óbvio. Uma coisa são efeitos adversos ligeiros, uma cefaleia, um cansaço, outra coisa são efeitos adversos graves, que possam ter impacto em órgãos, insuficiências renais, problema renal e mesmo poder causar a morte. Basta haver uma para poder tornar parar o desenvolvimento de um medicamento. Passando à fase dos ensaios clínicos de fase 2, passando a uma fase seguinte, resultando então desta fase 1 já um conhecimento do medicamento, já temos mais noção como é que ele, que efeitos é que vai ter, como é que se comporta, que segurança, que eventos adversos é que já podemos conhecer desta fase. Então aqui passamos a uma fase onde vamos aplicar já este medicamento, vamos testá-lo em humanos doentes, já com a doença. Aqui a perceber então de uma forma mais concreta como é que o medicamento que efeito é que vai ter na doença, qual é o resultado, qual é a segurança agora em doentes, portanto continuamos aqui com um controle e uma vigilância muito apertada. Também é importante nesta fase para testar já diferentes dosagens, não é? Termos um medicamento com diferentes dosagens para perceber se com aquela dosagem, se não estamos a aumentar a dosagem, mas também não estamos a aumentar muito o evento adverso, e isso não nos interessa. Interessa-nos sempre ter uma eficácia com menor
efeito adverso e, portanto, esta fase também é muito importante para testar as diferentes dosagens, e é uma fase já que se testam em mais doentes, em mais humanos. Aqui podemos ir já a um número de 300, mais coisa, menos coisa. Passando à fase seguinte, que é a fase 3. Esta fase 3 é uma fase determinante e que vai ser muito importante para fornecer dados para a aprovação do medicamento. É aquela fase onde se vai testar o medicamento experimental em doentes já em alguns milhares de doentes, de modo a conseguirmos ter uma amostra mais próxima daquela que vamos encontrar nos doentes depois de comercializado o medicamento. E, portanto, aqui nesta fase, vamos com certeza fazer na mesma o estudo da eficácia, o estudo da segurança, sempre importante percebermos quais os efeitos adversos. Agora, reparem, em milhares de doentes a perspectiva é melhor, podemos perceber a frequência com que existem, a gravidade e a frequência, de facto, aqui já são os dados que nos vão dar para depois, para podermos conseguir ter a aprovação e a comercialização. Também nesta fase se faz a comparação do medicamento experimental com outros, que são os medicamentos usados na prática clínica, se for esse o caso, ou com placebo, aquela substância aquele medicamento, digamos assim, que não tem substância ativa, ou até mesmo, em algumas situações, quando a doença o medicamento que estamos a testar é uma inovação e vai preencher uma lacuna terapêutica e, portanto, podemos não ter nenhum medicamento com quem se consiga fazer qualquer tipo de comparação com outros. E, portanto, nesta fase, chegamos aqui às condições que podemos ter. Se o ensaio ocorrer bem, tiver bons resultados e for seguro, podemos então passar a uma fase em que podemos passar à aprovação do medicamento com todos estes dados. Na fase 4 dos ensaios clínicos, esta fase já ocorre após a comercialização do medicamento. Não existem todos os medicamentos, é feita apenas quando é necessário, ou por motivos de segurança, quando surgem eventos adversos graves ou desconhecidos, ou com uma frequência muito grande em que possa haver necessidade de fazer um ensaio clínico para se testar, ou para se perceber, ou para teste de novas formulações ou novas doses, e, portanto, estes ensaios existem, no fundo, para se conseguir, para se perceber se há necessidade de monitorizar ou se há necessidade de fazer algum ensaio para garantir uma maior segurança. Depois de comercializados os medicamentos, é inevitável que a segurança do medicamento que anteriormente era controlado em âmbito de ensaio clínico, em que os critérios de inclusão, de utilização são muito monitorizados, são muito vigiados, nem todos os doentes são incluídos nos ensaios clínicos, têm muitos critérios de inclusão e no momento em que passamos após a comercialização, é natural que nesses doentes que estão a utilizar um medicamento existam variáveis novas que não foram encontradas em âmbito de ensaios clínicos. Imaginem pessoas que possam ter, neste caso na população em geral, possam ter mais peso, possam ter outras doenças, alguma diabetes, outro tipo de doenças ou outros tipos de fatores que possam tornar aqui já mais variável e que possam surgir efeitos adversos que não encontrávamos até agora. E, portanto, é nesta fase que depois da comercialização continuamos a fazer sempre a monitorização da segurança. E é isto que devemos fazer enquanto profissionais de saúde e também doentes. Para aqui vou mostrar-vos agora de seguida um pequeno vídeo que vos vai falar sobre a farmacovigilância. O que é que é esta área? É uma área muito importante na área da saúde, do medicamento, que consiste, no fundo, num conjunto de atividades que vão desde a detecção do evento adverso, de registar, de notificar para o Infarmed, que é quem, no fundo, vai fazer esta monitorização e esta avaliação,
e no final vai avaliar se aquele evento adverso que foi notificado ou reportado tem alguma coisa a ver com o próprio medicamento que estava a ser utilizado. Portanto, chamamos-lhe se há algum nexo de causalidade para este efeito, porque pode ter sido algo que surgiu que não tenha nada a ver com o medicamento. E, portanto, eu vou passar então a mostrar-vos um pequeno vídeo de modo... Bem, pareceu-me que eu vi aqui alguns comentários que não ouviram o vídeo todo. Espero que, pronto, que não tenham perdido muito. Sim, eu penso que nós estávamos a ouvir bem, pois também não sei, talvez no fim, doutora, se houver, há mais pessoas a Sim, dizer que sim, há mais pessoas a dizer que sim, que ouviram sem problema. Se houver ainda um tempinho no fim, podemos depois repetir o vídeo para ok, está voltarmos a bem. mostrar. Pronto, claro Obrigada. que sim. Este último slide agora da minha parte, portanto, no fundo, o vídeo pretendia resumir um pouco o que falei e já a falar sobre a farmacovigilância. No fundo, do que retiramos também deste vídeo anterior, é que é importante notificarmos as reações adversas medicamentosas, ou seja, reações que podem ser encontradas como graves, devem ser sempre notificadas. Claro, evidentemente, basta uma morte para comprometer a utilização do medicamento, mas efeitos adversos como quando colocam vida em risco, ou quando há hospitalizações, ou que tornam incapacitantes, ou que possam trazer algumas anomalias congénitas ou outro tipo de malformações. Também as reações que não se encontram descritas no RCM, que é o resumo das características do medicamento,
que é extensa nos medicamentos, normalmente estes medicamentos, os mais inovadores e todos os medicamentos têm uma lista relativamente extensa com os efeitos que foram encontrados, os efeitos adversos que foram encontrados durante os ensaios clínicos e, portanto, mesmo estas, as que não constarem, devem ser reportadas para se fazer depois um estudo, uma análise e uma avaliação do que fazer com aquele medicamento. Reparem, nesta fase, a farmacovigilância é muito importante para sabermos se o medicamento é seguro e se pode continuar a ser utilizado nos doentes e na população em geral, porque vai depender da frequência, do tipo de reações adversas que vamos encontrando, e isto é extremamente importante para fazer esta monitorização durante a comercialização. E da minha parte termino, vou passar então para a doutora Carla, terei todo o gosto depois de responder na medida daquilo que me for possível, responder às questões. Pode ser que no final se consiga ouvir o vídeo, não sei se foi Sim, da minha depois parte alguma questão, mas pronto. Sim. Sim, depois tivemos tempo então no final. Eu penso que talvez, portanto, porque algumas pessoas conseguiram ver e ouvir sem problema, outras não. Penso que talvez tenha a ver, tal como já vimos aqui num comentário, alguma limitação nos computadores de cada um, ou algumas falhas de rede, mas vamos tentar então no fim, se tivermos tempo, passar novamente o vídeo. Eu Doutora também Carla, posso deixar o favor. link, portanto, este Sim, vídeo, ok. se quiserem ver este vídeo, está disponível no site do Infarmed. É Ok, ótimo. um vídeo que pode ser visualizado pelo público em geral. Se inclusivamente colocarem o vídeo ou um vídeo de farmacovigilância, Infarmed, conseguem obtê-lo. Portanto, se não conseguirmos vê-lo hoje, podem encontrá-lo na página do Infarmed, sem problema. Ok, obrigada pela sugestão. Doutora Carla. Olá, boa tarde. Pronto, o meu nome é Carla Riegas, como já disseram de início. Eu estou com a consulta, pronto, estou há muito tempo, já há muitos anos no hospital, primeiro com a neurologia e agora especificamente com o querido esclerose múltipla desde a sua formação. E pronto, a minha parte aqui assim agora era explicar um pouco mais, portanto, vimos a parte dos ensaios clínicos e da investigação, e agora vamos tratar da parte da aprovação dos medicamentos e, portanto, o percurso que o medicamento tem na Agência Europeia do Medicamento. Portanto, inicialmente, como, pronto, vem no ponto 1, já falámos, que é a parte da investigação e desenvolvimento. Depois, a EMA, durante o desenvolvimento do fármaco, também tem ou pode fazer algum aconselhamento científico no sentido de melhorar pronto, os ensaios clínicos e a forma como eles são feitos. Mas cabe-lhe a ela depois, quando o pedido da autorização de introdução no mercado chegar à EMA, ser, e portanto é ela a fazer a avaliação da segurança, no fundo do destino a que o medicamento se propõe, se efetivamente ela é eficaz, se é uma inovação, se não é, portanto, uma série de aspectos que têm que ser, que são verificados. Aquilo que eu vou falar é válido para o procedimento centralizado, mas pronto, eu já vou falar um bocadinho mais à frente sobre isso. Então, passando ao slide seguinte, Celina, podes passar, se faz favores. Ora bem, uma das perguntas é, portanto, se a EMA tem alguma influência na escolha do tipo de medicamentos que devem ser desenvolvidos. Efetivamente, a EMA não pode obrigar, e, portanto, às vezes quando nós dizemos assim, há um medicamento, há uma lacuna, há uma doença para a qual não existe qualquer tratamento. Ninguém pode obrigar ninguém a produzir nada, nem a desenvolver nada em determinado sentido. Portanto, a EMA não pode obrigar as empresas a investigarem medicamentos. Pode, sim, dar indicações ou áreas onde há necessidade de desenvolvimento de novos medicamentos. Um dos exemplos que eu pus aqui é efetivamente os antibióticos. Portanto, há muitos anos que não há novos antibióticos e, portanto,
há já muitas resistências a antibióticos e há poucos antibióticos de reserva. Portanto, cada vez mais se fala da sua utilização criteriosa por causa disso, mas efetivamente há aqui uma necessidade de desenvolvimento de novos antibióticos. Por outro lado, a legislação da União Europeia permite medidas que incentivem a empresa a desenvolver medicamentos ou para doenças raras ou para fabricar ou investigar ou desenvolverem medicamentos também na pediatria. Peço para... Pronto. Então, como eu falei há pouco, o que é o aconselhamento científico? Portanto, a EMA, durante o desenvolvimento e durante já na fase de ensaios clínicos, a EMA pode apoiar e aconselhar a parte científica no sentido de termos ensaios que tornem medicamentos de alta qualidade, eficazes e seguros, e termos ensaios de qualidade, ensaios bem concebidos e bem desenhados, ensaios clínicos, de modo a que eles possam gerar efetivamente dados robustos para que depois, quando ele for submetido para aprovação, não haja tantas questões, não haja tantas dúvidas, não demore tanto tempo a ser aprovado, principalmente quando se trata eventualmente de uma inovação e, portanto, poderem existir doentes a aguardar efetivamente que o medicamento seja aprovado para poder ser utilizado. Peço então para mudar novamente. Agora foram dois. Sim, pronto. Que informação é que tem que ser submetida no pedido que é entregue na Agência Europeia do Medicamento? Portanto, obviamente, devem sempre cumprir a legislação da União Europeia e dentro do pedido deve estar escrito, portanto, deve estar identificado o modo de fabrico, qual é o objetivo do tratamento, quais são os benefícios no grupo de doentes que ele visa tratar, quais foram os efeitos secundários que foram observados nos ensaios clínicos e se em que população é que efetivamente foi, se algum estudo foi feito, ou em que idades, às vezes nem é propriamente, pode não ser propriamente pediatria, mas podem haver ensaios que foram feitos a partir, imaginemos, dos 10 anos, ou dos 16 anos, ou dos 18. Portanto, tem que se identificar, portanto, exatamente qual é a população e que efeitos secundários é que foram observados em todas as populações, se efetivamente é inovador ou não, ou seja, se vem preencher uma lacuna médica, porque isso eventualmente pode seguir um outro rumo um bocadinho melhor, mais rápido. Qual é o mecanismo de ação que é proposto e qual é a informação farmacodinâmica e farmacocinética, que a Torcida já falou atrás, e que eventualmente, portanto, tem que estar toda explanada dentro deste pedido de autorização. E assim, relativamente ao modo como são geridos os riscos, todas as informações sobre quaisquer possíveis preocupações de segurança conhecidas ou potenciais que o medicamento possa vir a ter, ou o modo como os riscos vão ser geridos e monitorizados quando o medicamento for autorizado, ou eventualmente aquilo que seja necessário exigir à empresa para fazer a monitorização de segurança no pós-comercialização, são emitidos e são geridos e avaliados pelo Comitê de Segurança da EMA, que é a PRAC. E isso vai ser tudo depois explanado num plano de gestão de riscos que é emitido por este Comitê de Segurança. É necessário também, portanto, dentro desta documentação, apresentar já a informação que deve ser disponibilizada aos doentes e aos profissionais de saúde, ou seja, o resumo de características do medicamento, qual a rotulagem e o folheto informativo que nós queremos incluir no nosso medicamento. Assim, falando um pouco da autorização de introdução no mercado. Portanto, para um medicamento ser introduzido no mercado é necessário que ele possua, portanto, uma autorização de introdução no mercado, mais comumente conhecida como AIM. Essa AIM vai assegurar a qualidade, a segurança e a eficácia do medicamento. Ora, sendo Portugal um membro da União Europeia, a aprovação dos medicamentos rege-se pelas normas e procedimentos que compõem o Sistema Europeu de Regulamentação dentro desta área. Existem 4 tipos de procedimentos. Eu não vou falar dos 4 procedimentos, porque
pode haver um procedimento nacional, pode haver um procedimento por reconhecimento mútuo, portanto, podem haver vários procedimentos, mas aquilo que é obrigatório nos medicamentos para a esclerose múltipla, que é sobre isso que estamos a falar, o único que é permitido é um procedimento centralizado, porque normalmente os outros procedimentos são da opção do titular ou da empresa que quer apresentar o medicamento e que solicita a introdução no mercado, são todos opção deste requerente qual o procedimento que quer, exceto determinadas características de medicamentos, como seja medicamentos de biotecnologia ou medicamentos para doenças neurológicas, que é o nosso caso, é obrigatório que esse procedimento seja centralizado. E isso significa que ele vai ser regulado pela EMA. Ou seja, vai haver uma única avaliação pela EMA e vai haver, se for concedida uma AIM, ela vai ser única e vai ser válida para todos os Estados-membros ao mesmo tempo. Este pedido da AIM vai ser gerido, portanto, já falei sobre a EMA, e é gerido pelo Comitê de Medicamentos de Uso Humano. Este comitê é constituído por elementos de todos os Estados-membros e o que se passa no procedimento centralizado é que vai ser selecionado dentro destes elementos, deste comitê, vai ser selecionado um membro que é o perito relator e um perito correlator, que vão fazer uma investigação independente uma da outra, cada um apoiado pelos seus comitês, por quem escolhe, mas são investigações independentes, que depois serão apresentadas ao comitê final, será avaliado e ele aí tomará uma decisão e vai emanar um relatório de avaliação que depois vai ser apresentado à Comissão Europeia e ela aí tomará a decisão, baseado na avaliação do Comitê de Medicamentos de Uso Humano, se aprova ou não aprova a AIM. Seguinte. Ora bem, o Comitê de Medicamentos de Uso Humano não está sozinho, ou seja, ele vai se relacionar com vários comitês. Entre eles, portanto, eu pus aqui só os comitês para conhecimento, que é a avaliação de medicamentos de terapias avançadas, como seja a terapia génica, a engenharia de tecidos de medicamentos à base de células, ou o uso de medicamentos em crianças, ou o uso de medicamentos órfãos. Aquilo que nos interessa, efetivamente, e que estamos a falar hoje, é o PRAC, que é o Comitê da Segurança e Gestão de Risco do Medicamento. E aqui também vai haver dois elementos do Comitê de Avaliação de Risco, que vão ser nomeados como peritos relatores e correlatores e que também vão fazer avaliações independentes. E daqui vai sair o plano de gestão de riscos que é proposto, portanto, que seja cumprido, que vai descrever o modo como os riscos serão minimizados e são geridos e, depois de autorizado, como é que vai ser obtida mais informação sobre os riscos e incertezas, portanto, informações sobre os riscos e incertezas do medicamento. Pronto, relativamente ao calendário de avaliação do medicamento. O calendário é o tempo que vai demorar, o tempo de avaliação ativa, ou seja, o tempo que é dispensado ou que é definido como sendo necessário para fazer uma investigação sobre o medicamento pronto, de uma forma adequada. Os pedidos de avaliação demoram 210 dias, portanto, e são 210 dias úteis, em que sempre que há paragens de relógio, portanto, durante todo o período da avaliação, podem existir 2 paragens de relógio, em que estas paragens de relógio significa que a EMA, portanto, ou o comitê, avaliou já aquilo que foi apresentado. A seguir, vai identificar todas as situações em que tem dúvidas ou em que pede mais elementos à empresa e depois, ao tempo em que a empresa vai ter que responder a todas estas questões para depois poder continuar a fazer essa avaliação. E, portanto, poderá existir 2 paragens de tempo no cronómetro.
e a avaliação demora cerca de 1 ano. Só um bocadinho atrás, queria só dizer que quando se trata de medicamentos que sejam considerados de grande interesse para a saúde pública, ou seja, um medicamento efetivamente que seja inovador, e por isso era preciso, como eu falei há pouco, necessário também apresentar se efetivamente esse medicamento é inovador ou não, porque se suceder isso, o tempo de avaliação pode ser reduzido para 150 dias e, no fundo, vai-se fazer uma avaliação acelerada desses medicamentos. Ora, uma vez tomada a decisão pela parte da Agência Europeia do Medicamento sobre a decisão de autorização ou recusar a autorização de introdução no mercado, vai ser publicado um documento designado por Relatório Público Europeu de Avaliação, que é o EPAR. A seguir, ora bem, chegamos então à fase de comercialização. O resumo de características do medicamento é o RCM, portanto, descreve as características e as condições aprovadas de uso de um medicamento, base de informação para o profissional de saúde, como usar o medicamento de forma segura e eficaz. Eu pus aqui só alguns, portanto, todos os pontos, no fundo, que compõem o RCM e, como veem ali assim, há uma zona que fala dos efeitos indesejáveis. E estes efeitos indesejáveis foram aqueles todos que foram identificados durante os ensaios clínicos, em que eles vão ser, portanto, divididos ou vão ser apresentados, primeiro sobre a sua incidência sobre classes de sistemas de órgãos, depois entrando do mais frequente para o menos frequente e do mais grave para o menos grave. E estes são todos aqueles que foram identificados durante os ensaios clínicos. A seguir, eu queria só fazer aqui referência, pronto, eu pensei que tinha aqui alguma coisa mais interessante, que poderão existir, e por isso é necessário na farmacovigilância, poderão existir efeitos adversos tardios ou efeitos adversos que não foram identificados na população que foi estudada dos ensaios clínicos, que é uma população extremamente rígida no sentido de muito uniformizada, que efetivamente não é isso que acontece na população em geral, portanto, quando o medicamento é utilizado, quando é comercializado e é utilizado por várias populações. E, portanto, só nessa fase é que, por vezes, podem surgir efeitos adversos que, efetivamente, não surgiram durante a fase dos ensaios clínicos. Portanto, é muito importante a notificação de todos esses efeitos e eu só queria fazer aqui esta ressalva. Pronto. Sendo que o medicamento, depois de ter a AIM, ela vai está disponível para todos os Estados-membros da União Europeia. Depois, para ele poder ser utilizado pelo Serviço Nacional de Saúde, tem que haver um pedido de financiamento público e ele é apresentado ao Infarmed. O financiamento dos novos medicamentos está sempre dependente de um pedido do titular da AIM, nesse sentido, junto da entidade reguladora, portanto, no nosso caso, em Portugal, é o Infarmed. E os pedidos de financiamento têm que ser apresentados na plataforma que é do Sistema de Informação para a Avaliação das Tecnologias de Saúde, que é o SIAT. O objetivo desse sistema de avaliação é maximizar os ganhos em saúde e a qualidade de vida dos cidadãos, garantir a sua sustentabilidade e a utilização eficiente dos recursos públicos em saúde, uma vez que nós sabemos que os recursos são finitos e o nosso modelo de saúde permite que, portanto, o Estado financie os medicamentos na sua totalidade ou comparticipando em parte os medicamentos e, portanto, sendo que os recursos são finitos, tem que haver efetivamente uma escolha criteriosa e uma avaliação criteriosa se efetivamente se trata de uma inovação ou não, se há um benefício efetivo de aprovar aquele medicamento na nossa prática clínica. E monitorizar a utilização e a efetividade das tecnologias, entre outros objetivos. A submissão, portanto, é feito o pedido de financiamento, tem que haver uma submissão. Nessa submissão tem que estar indicada, tem que estar identificada
especificada a indicação terapêutica para a qual se está a pedir o financiamento, que poderão não ser todas as indicações que foram aprovadas na autorização de introdução no mercado. Portanto, é necessário terem atenção a isso. Pode haver, na autorização de introdução no mercado, indicações para duas ou três situações e a empresa, portanto, o titular da AEM, só pedir financiamento para uma das indicações. Ou pedir agora para uma indicação, mais tarde pedir para a outra indicação e, portanto, ir crescendo as indicações. Portanto, não é obrigatório que seja na sua totalidade. Depois, o Infarmed vai fazer uma avaliação farmacoeconómica, uma avaliação farmacoterapêutica, é o slide atrás ainda, desculpa. E depois vai haver, depois de passar da avaliação farmacoterapêutica ser positiva, vai passar para a avaliação farmacoeconómica. Depois de passar na avaliação farmacoeconómica, então vai haver uma negociação entre o Infarmed e o titular da AEM e, por fim, chegar a uma decisão. Depois, se for positivo, vai ser apresentado, portanto, o relatório de avaliação de financiamento público. Pronto, agora sim, avançar. Como é que se faz uma renovação da AEM? Portanto, o titular da AEM tem que submeter com regularidade ao Infarmed os relatórios periódicos de segurança que vão coligir e analisar todas as informações que foram recolhidas a partir dos utilizadores. Ou seja, é da nossa parte agora, portanto, nós, profissionais de saúde e o próprio doente, que devem notificar e devem notificar não só para o Infarmed, também se pode comunicar para as próprias empresas e a empresa tem que fazer, coligir, portanto, toda esta informação e enviar os relatórios periodicamente para o Infarmed. Depois o Infarmed vai coligir também esta informação e enviar para a União Europeia e tudo isto vai criar uma base de dados grande e estes procedimentos concertados chama-se o Sistema Europeu de Avaliação de Medicamentos. O seguinte. Ora bem, o que é que acontece então no mundo real? As populações estão menos padronizadas, há diferentes comorbilidades, portanto, no ensaio clínico é necessário que as pessoas tenham determinado intervalos de idade, que, por exemplo, no nosso caso, portanto, na esclerose múltipla, que a EDSS esteja entre X e Y. Portanto, nós quando chegamos à comercialização, efetivamente, vamos atingir uma série de doentes que são diferentes entre si, que têm diferentes comorbilidades e, obviamente, temos escassez de dados na gravidez, porque não há ensaios clínicos na gravidez, também nas populações especiais, como seja a pediatria, a geriatria, o caso da amamentação, se as mães, portanto, não só durante o parto, mas durante a gravidez, mas no pós-parto, na amamentação, se é seguro as mães fazerem os medicamentos, se é seguro para os bebés a mãe poder fazer os medicamentos, o aparecimento de efeitos adversos tardios ou a frequência e gravidades diferentes, porque às vezes há efeitos adversos que já podem até estar descritos, mas que aconteciam com uma frequência diferente daquela que efetivamente se observa no mundo real. E por isso é necessário notificar e aqui está o símbolo da notificação da farmacovigilância. As notificações vão assim construir e consolidar a segurança do medicamento. Estas notificações são feitas no portal RAM do Infarmed e apenas uma avaliação científica e detalhada de todos os dados disponíveis permitem chegar à conclusão se realmente do benefício e risco do medicamento e se efetivamente aquela reação adversa pode ser imputada ou não ao medicamento. Portanto, o processamento de qualquer notificação é sempre concluído com uma imputação de causalidade, sendo posteriormente enviado para a base de dados de notificação europeia, que é a Hydra-Vigilance, que é gerida pela EMA. Seguinte. Relativamente aos medicamentos sujeitos a monitorização adicional, portanto, medicamentos sujeitos, ou seja, que são identificados pelo este triângulo invertido, que vai surgir no RCM e no folheto informativo,
com uma breve frase explicativa. O que é que isto significa? Não significa que o medicamento não é seguro. Significa que este medicamento vai ter uma monitorização adicional, ou seja, vai ter uma monitorização mais atenta pelas autoridades reguladoras, uma vez que existem dados limitados de segurança quando comparados com outros medicamentos. Isto porquê? Ou porque é um medicamento novo no mercado europeu, ou porque tem falta de dados de uso a longo tempo, ou seja, que é um medicamento que existe, no fundo, há poucos anos, tem-se um conhecimento pouco temporalmente reduzido dentro da vida dos medicamentos, portanto, porque ao longo do tempo um medicamento que existe, comercializado há mais tempo, dá-nos mais robustez nos seus dados e na sua segurança, porque já foi utilizado durante muito tempo e, portanto, teremos muito mais dados. E assim, os medicamentos podem também ser sujeitos a uma monitorização adicional, também por decisão do Comitê de Avaliação de Risco de Farmacovigilância. Portanto, pela própria PRAC, ou seja, mesmo quando o medicamento é aprovado, portanto, na fase de avaliação antes da autorização de introdução no mercado, pode ser este próprio comitê que obriga, portanto, quando faz o relatório, que obriga a que exista uma monitorização adicional daquele medicamento no pós-comercialização. Seguinte. Relativamente à notificação, então, das reações adversas a medicamentos. A importância da notificação das reações adversas, portanto, o procedimento de análise e avaliação adequada dos dados das suspeitas de RAM, contribui para uma melhor compreensão e perfil de segurança dos medicamentos após a introdução no mercado. A notificação possui um conjunto de potencialidades essenciais para detectar de uma forma precoce sinais de segurança caracterizadas por novas reações adversas e apoiar a adoção de ação regulamentar. Ou seja, as nossas notificações e a construção desta base de dados pode eventualmente depois vir a alterar um RCM mais à frente. Ou seja, se nós, através das nossas notificações, apresentarmos frequências diferentes ou efeitos secundários diferentes daqueles que foram identificados nas fases iniciais, isso pode ser obrigatório de uma alteração ao RCM ou, eventualmente, até de uma suspensão do medicamento ou criar alguma condicionalidade no medicamento, ou seja, tornar esse medicamento mais restrito a determinadas populações. Ora, o que é que tem que ser apresentado na notificação? Tem que ser descrita a reação adversa, qual é o critério de gravidade que nós atribuímos, nós notificador, atribuímos à reação adversa, quanto tempo é que ela durou, que evolução é que teve, se teve tratamento ou não, se resolveu espontaneamente ou não, toda a informação relativa ao medicamento, qual é a indicação para que ele se propunha, qual é a marca que utilizamos, qual foi o lote, qual foi a dose, qual foi a forma farmacêutica que foi utilizada, se era um medicamento que estava a ser utilizado on-label, portanto, que tinha autorização de introdução no mercado, ou se era uma utilização off-label, toda a informação relativa ao doente, idade, sexo, se tem alergias conhecidas ou não, comorbilidades que ele tenha, todos os outros medicamentos que ele faça concomitantemente, portanto, para outras patologias, e toda a informação do notificador. Portanto, no nosso caso, será, quando faço eu a notificação, tem que ter toda a minha informação junto da notificação, porque depois o Infarmed vai-nos questionar sobre a evolução destas reações adversas, até nos comunicar, portanto, a imputabilidade dessa reação adversa, aquilo que foi considerado para o Infarmed e que, portanto, há de seguir para a Agência Europeia do Medicamento. Seguinte, como é que nós podemos eventualmente gerir estes efeitos adversos? Pode ser através de medicamentos adicionais para minimização dos efeitos adversos, e isto podem ser utilizados outros medicamentos numa fase eventualmente, por exemplo, precoce, ou seja, pode aparecer, porque há reações adversas que surgem só no início
de introdução do medicamento e que depois, com o tempo, essas reações adversas vão sendo reduzidas até que desaparecem e, portanto, durante, sei lá, o primeiro mês ou os primeiros 2 meses, eventualmente pode haver medicamentos que nós podemos juntar para minimizar esses efeitos adversos. Podemos ter alguns cuidados na administração, como seja, e por isso nós, pronto, nas consultas farmacêuticas estão fartos de nos ouvir dizer se o medicamento pode ser tomado ou deve ser tomado com alimentos ou não, se esse medicamento pode ser tomado com outros medicamentos ou não, se temos que ter algum cuidado com a alimentação, ou seja, com algum tipo de alimentos, evitar durante aquelas fases inicial em que essa reação adversa surge, tentarmos evitar determinados medicamentos ou introduzir outros alimentos, peço perdão, introduzir alimentos ou suspender outros alimentos ou evitar esses alimentos para que a ação adversa seja minimizada e depois poderem ser introduzidos mais tarde. Vermos por exemplo, os medicamentos injetáveis que são de conservação no frio, pronto, já nos ouviram dizer muitas vezes que esses medicamentos têm que ser administrados à temperatura ambiente, portanto, porque pode ser dolorosa a injeção se eles não estiverem à temperatura ambiente, portanto, se a pessoa os tirar do frio e fizer a administração, podemos ter uma reação efetivamente adversa. E depois temos que ver os outros medicamentos que o doente faz para vermos se aqui temos interações medicamentosas que eventualmente possam potenciar um efeito adverso e aqui não só medicamentos, mas também alguns suplementos e eventualmente alguns chás, porque existem chás que podem ter interações, apesar de, pronto, a pessoa ter a noção que às vezes um chá é só um chá, o chá por vezes, existem chás que têm interferências com determinados medicamentos. E depois tentar, eventualmente, se existirem outras formulações que sejam mais adequadas para umas pessoas do que para outras e diferentes marcas que poderão ter diferentes recipientes. Portanto, quando depois temos a introdução dos genéricos, por exemplo, pode acontecer uma pessoa dar-se melhor com uma determinada marca do que com outra, e isto não significa que até seja, não estou a falar do medicamento original para um medicamento genérico, estou a falar do medicamento original para vários medicamentos genéricos, que os recipientes, apesar do princípio ativo, que é isso que é o garante que o medicamento é igual, é relativamente ao princípio ativo, pode haver alguma alteração e alguma diferença entre os recipientes. E isso pode fazer com que determinadas pessoas tenham algum efeito adverso a determinada marca que não tenha em relação à outra. Ou até pessoas que às vezes têm efeitos adversos ao original e que acabaram por não ter efeitos adversos a determinado genérico. Pronto. Todas estas são as notificações que nós fizemos até à altura. Portanto, fizemos 7 notificações de efeitos adversos, 3 notificações de infecções e 2 notificações de gravidez. Obviamente que vão perguntar porque é que a gravidez está aqui, porque efetivamente não há nenhum local onde nós possamos fazer a notificação da gravidez, de uma gravidez que ocorreu sobre o efeito de determinado medicamento, que supostamente não deveria acontecer. As notificações são efetivamente feitas no site do Infarmed, da farmacovigilância, exatamente no mesmo local. Obviamente que nós aí assim, isto não é um efeito adverso, é uma situação, mas que é extremamente importante, porque é através destas notificações de gravidezes não esperadas ou que não, pronto, que a pessoa engravidou por acidente, portanto que eventualmente até estaria tudo bem preparado para que não ocorresse, mas efetivamente ocorreram sob o efeito do medicamento. E então, se ela ocorreu, é importante que ela seja notificada para quê? Para que nós consigamos acompanhar esta gravidez e também o nascimento, depois no pós-parto, sabermos os efeitos, se houve efeitos ou não no bebê, e isso vai nos permitir construir uma base de dados de mais segurança e, quem sabe, daqui a uns anos, podermos dizer que efetivamente aquele medicamento possa ser seguro durante a gravidez ou durante a amamentação ou, pronto, dentro deste género.
Por fim, acho que estou a chegar ao fim, também já não me devem poder ouvir muito, portanto, a segurança de medicamentos, portanto, é fundamental para a saúde pública, pois ajuda a garantir que os benefícios superam sempre os riscos associados ao uso do medicamento. Em todas as fases do desenvolvimento dos medicamentos, a segurança é sempre analisada e é sempre a primeira coisa a verificar. Todos os medicamentos que demonstram ser seguros durante os ensaios clínicos podem ser aprovados para comercialização. Aliás, não é todos, é só os medicamentos que são seguros nos ensaios clínicos é que podem ser aprovados para comercialização. Como a minha colega falou, se eventualmente surgir uma morte, pode ficar suspenso até se averiguar, porque essa morte pode não ter nada a ver efetivamente com o medicamento, mas até se ter a certeza que ela efetive não teve a ver, portanto foi uma coisa que aconteceu, esse medicamento fica suspenso. Mais tarde pode-se voltar a pegar nesse medicamento e continuar com a investigação, mas até se ter essa certeza e esses dados, e podem até decorrer anos entre essa interrupção pode demorar anos. A aprovação dos medicamentos de uma forma centralizada, portanto, através do processo centralizado, permite o acesso equitativo às tecnologias de saúde por todos os elementos dos Estados-membros. A EMA tem um comitê dedicado responsável por avaliar e monitorizar a segurança de medicamentos, como eu falei há pouco, e pode alterar a informação disponível para os doentes e profissionais de saúde e pode restringir o uso ou suspender mesmo o medicamento de uma forma rápida em todos os Estados-membros de uma forma célere, porque ela, como regula tudo, de um momento para o outro, nós podemos ter a suspensão de um medicamento se efetivamente surgiu algum efeito ou alguma situação que este comitê de risco de farmacovigilância assim o decidir. E a farmacovigilância é uma ferramenta fundamental para construir, portanto, a robustez do medicamento, nomeadamente nas populações especiais, pediatria, grávidas ou em todas as situações onde os dados são escassos. E pronto, quero agradecer, espero não termos sido, eu falo da minha parte, não termos sido muito monótonos e que tenham correspondido às vossas expectativas. Obrigada, doutora. Acho que não foram nada monótonas e foram bastante interessantes as vossas apresentações. Vamos então abrir espaço agora aqui para algumas questões. Vou começar pela primeira, portanto, a do Sérgio. O Sérgio pergunta se estão a ser feitos ensaios clínicos com células estaminais para medicamentos e se estão, em que ponto se encontram. Não sei se têm conhecimento disto, quem quererá responder? Qual das duas quererá responder? Bem, eu percebo que ao falarmos de ensaios clínicos num tema de segurança, e compreendo perfeitamente, aliás, comecei por aí, que de facto a inovação e o desenvolvimento de medicamentos é sempre muito importante, não é? Para doenças que já tenham terapêuticas, para novos tratamentos ou para aquelas que nem sequer têm qualquer tratamento. É assim, eu da minha parte não tenho conhecimento em concreto dos ensaios. Sei que existem, sei que podemos ter no futuro, tal como já temos para a oncologia e para as leucemias, para as doenças hematológicas, alguns linfomas, aquelas células, chamamos-lhe as células CAR-T, no fundo é um processo que são as próprias células dos doentes que depois são renovadas, trabalhadas de modo a poder depois fazer uma infusão no doente e, portanto, sei que há estudos que estão a decorrer, mas não vos posso dizer que tenho conhecimento em concreto desses estudos. A propósito, eu não, e julgo que a CPEM não terá qualquer problema, mas amanhã vai decorrer os encontros do CRI, presenciais na Universidade Nova de Lisboa, portanto ao lado do Hospital dos Capuchos, e entre Capuchos e São José, mas também há um link
onde podem assistir online. E, de facto, é um tema que amanhã vai ser discutido, são os ensaios clínicos. Claro, obviamente, a decorrer na nossa unidade, no nosso CRI, não é? Mas, com certeza que, havendo, porque há um grupo que trabalha e com conhecimento muito mais dos ensaios que estão a decorrer na esclerose múltipla, que provavelmente até podem vos dar muito mais respostas do que aquelas que eu vos consigo dar. É preciso inscrição, doutora, para assistir a esses encontros? Acho que sim, acho que sim. Ok. Nesse caso, pois, se calhar agora já é da parte da manhã, da parte da tarde? É da parte da manhã, sim. Da parte da manhã, Mas ok. foram divulgados no CRI. Ok, está bem, certíssimo. O Sérgio acrescenta ainda que, peço desculpa, doutora Inês, foram divulgados, ok. Foram divulgados, sim. Ok, obrigada. O Sérgio acrescenta ainda que pode oferecer-se para ensaios clínicos com células estaminais. Eu aproveito para perguntar, a título de curiosidade, como é que as pessoas podem participar em ensaios clínicos, ou seja, naquela fase dos ensaios clínicos, não pré-clínicos, portanto, ensaios clínicos com humanos doentes. Como é que, se eu quiser participar num ensaio, o que é que eu posso fazer? Para já tenho que ter conhecimento que esse medicamento está em ensaio, mas como é que isso se processa? Como é que é feita essa seleção dos humanos doentes? Os ensaios clínicos podem decorrer em vários centros. São chamados os centros de investigação e que ocorrem, os de ensaio de fase 1, muitas vezes são muito restritos, é apenas 1 ou 2 centros, ou apenas um, numa primeira fase. Quando falamos nos ensaios de fase 3, que são aqueles, no fundo, que já são mais interessantes, porque para já tem milhares de doentes e a probabilidade de um doente cair no braço do medicamento experimental acaba por ser muito aliciante. Para se ter conhecimento, para já é o que diz, tem que ser conhecimento dos próprios ensaios clínicos nos centros e depois a seleção tem que ser feita no próprio centro, ou seja, um determinado hospital que é selecionado para aquele ensaio clínico, eu julgo que a entrada dentro é mais fácil, talvez, em algumas instituições, o doente chegar à instituição e tentar saber se, ou sabendo que o ensaio clínico está a decorrer nessa instituição, se pode entrar no ensaio clínico. Okay. Mas eu diria que a entrada não sei se é tão linear. Claro. Nos estudos de Porque tem que responder a certos critérios. Isso tem que responder de certeza. Eu ia só acrescentar, exatamente, ia acrescentar isso. Porque é assim, os ensaios clínicos depois já de fase 3 são feitos em vários, são multicêntricos, não é? Em que, e eventualmente, imaginemos que nós conseguimos, o nosso hospital consegue entrar para fazer parte desse ensaio clínico e imaginemos que nos propomos, portanto, tem que haver um investigador principal, que é o médico, imaginemos que ele diz que dentro da população que ele tem, que ele conhece, eventualmente poderá conseguir incluir, estou a inventar, 4 doentes. Pronto. É aquilo que a gente se propõe quando entramos para o ensaio. E depois cabe ao investigador principal e efetivamente verificar, porque só pode ser elegível para o ensaio clínico quem cumpra todos os critérios das populações-alvo. Ou seja, e muitas vezes tem a ver com a idade, pode ter a ver com o número de medicamentos que o doente fez antes, ou seja, se é um doente naive, ou seja, que nunca fez nenhuma terapêutica, ou se é um doente que já vem de 2 ou 3 terapêuticas, portanto, há muitas condicionantes, tem a ver com a idade, tem a ver, por exemplo, com a EDSS, portanto, há uma série de cheques, ou seja, de coisas que têm que ser checadas, de critérios que têm que ser respeitados. E, portanto, um doente não é só por querer entrar num ensaio clínico, é mais ao contrário, é um doente que tenha
que cumpra todos aqueles critérios. Eventualmente, se o médico identificar que aquele doente tem, em termos de critérios, está dentro dos critérios, e depois, se o tipo de doença era aquele fármaco que eventualmente nós está no ensaio clínico, seria benéfico para aquele doente, depois é questionado ao doente se ele aceita participar no ensaio. Eu acho que é mais ao contrário, portanto, a gente não se pode... não sei se me fiz entender. Sim, esclarecido. Obrigada, doutora. Temos também aqui uma pergunta da Maria, que diz que está a ser medicada com ocrelizumab, e ela pergunta, portanto, se está a ser monitorizado pelo hospital, portanto, se o medicamento está a ser monitorizado. Tem conhecimento disto? Todos os medicamentos que são administrados são monitorizados. Tem que ser monitorizados. No sentido que, monitorizado no sentido que todos os medicamentos que são feitos no CRI e todas as reações adversas que surjam durante a utilização do medicamento são notificadas. Portanto, seja um medicamento que seja feito em ambulatório e que normalmente, portanto, será, se calhar, o farmacêutico, se calhar, que vai acabar por ter mais conhecimento mais conhecimento no sentido, ou a perceber-se mais cedo, porque pronto, porque como nós acabamos depois, quando fornecemos o medicamento, depois contactamos passado um mês, depois contactamos passado 2, e portanto temos mais ou menos essa noção, esse acompanhamento é feito de forma a que a gente tenta identificar alguns efeitos adversos que eventualmente possam surgir, ou então, se aqueles que nós estávamos à espera que eventualmente sucedam, se eles sucederam ou não. O Ocrevus, aliás, o ocrelizumab, Ocrevus é a marca comercial, mas não estou a cometer nenhuma gafe porque é o único. Pronto. O ocrelizumab é a mesma coisa, portanto, se surgir uma reação adversa durante a utilização do medicamento, essa notificação portanto, é-nos informada a nós, farmacêuticos, e essa notificação é feita também por nós, exatamente da mesma forma como eu falei há pouco. Portanto, tem que se identificar todos os medicamentos que o doente estava a fazer, qual foi a reação, da mesma forma, seja um medicamento feito em hospital de dia, seja um medicamento de ambulatório. Ok. A propósito da notificação dos medicamentos, eu tomei a liberdade de procurar no Google e coloquei aqui o link para o portal RAM. Só uma questão, este portal pode ser utilizado para notificação tanto por pacientes como por médicos, certo? Sim, pode ser pelas duas partes. Sim, pode ser o profissional de saúde e pode ser o doente. Eu, pessoalmente, nunca entrei como doente, mas penso que as perguntas não serão exatamente as mesmas, não será, pronto, deve ser adaptado. Eu pus a parte que tem conhecimento e, efetivamente, as perguntas são extremamente exaustivas e nós temos sempre que entrar em contato. Portanto, não é simplesmente ter conhecimento dessa reação adversa. Depois temos sempre que entrar em contato com os doentes para identificarmos o que é necessário identificar temporalmente, quando é que aconteceram, quando é que tomou o medicamento, quando é que ela aconteceu, a reação adversa, durante quanto tempo é que ela durou. Portanto, tudo isso tem que ser escrutinado e depois de nós fazermos essa notificação, o Infarmed a seguir questiona-nos sempre sobre mais dúvidas que tenha, que nós teremos que responder. Peço perdão. E isto sucede até, efetivamente, a reação adversa estar resolvida ou não. Portanto, eu tenho, por exemplo, reações adversas que ainda não foram resolvidas e que eles também ainda não me deram, imputaram a causalidade. Porquê? Porque eles continuam a perguntar como é que está a ser desenvolvida a reação, ou seja, se já acabou, se não acabou, apesar do doente ter suspendido o medicamento. Essa reação adversa mantém-se, então seria efetivamente do medicamento ou não? Portanto, tudo isso tem que ser escrutinado para efetivamente se conseguirmos identificar uma causalidade. Ok, obrigada. O Walter deixa-nos aqui também uma questão e pergunta que medicamentos estão em fase de ensaio clínico em humanos para esclerose múltipla secundária progressiva e esclerose múltipla surto-remissão ou remitente recorrente. Sabem? Têm conhecimento disso?
Eu acho que para a secundária progressiva não me lembro. Neste momento está algum, Não tenho ideia pelo menos de tenho nenhuma. conhecimento. Mas sim, para a surto-remissão, para a esclerose surto-remissão, existem alguns, inclusivamente alguns orais, que são os inibidores das células Bruton, BTK, pronto, que esses são uns orais e estão mais alguns, pelo menos sei de um anti-CD20, portanto, dentro daqueles idênticos ao acrelizumab ou ao fatumumab, e pelo menos é o que eu tenho conhecimento agora. Pronto. Ok. E haverá mais, com certeza. Sim, a gente tem essencialmente conhecimento daqueles em que nós estamos a participar. Ok. Obrigada. A Carolina pergunta-nos o que nos sabem dizer sobre as novas descobertas relativamente ao vírus mononucleose infecciosa e os estudos para uma potencial cura, havendo já ligação feita com a esclerose múltipla. Olha, Carolina, eu gostava muito de ajudar, mas não sei. Não sei. Não sabe dizer nada em relação a isso, não há Não ainda sei, nada de concreto. sim, não. Ok. Pronto, eu penso que estamos mesmo, não temos mais aqui nenhuma questão, penso que não me falhou aqui nada. Já vamos aqui bem numa hora bem longa, portanto, se calhar vamos dar por terminado. Não sei se querem acrescentar mais alguma questão. Doutoras, se já deram por terminada as vossas apresentações ou se querem acrescentar mais alguma coisa. Penso que não. Em relação à Não. apresentação, não, a não ser que Ok. queiram, pronto, as dúvidas também foram esclarecidas. Ok. Em relação ao vídeo, era isso, peço desculpa interromper, eu por acaso encontrei o vídeo e ia partilhar aqui convosco, portanto, se ainda estiverem por aí só um bocadinho que eu vou partilhar convosco e assim também facilita aqui a procura do vídeo. Vou colocar aqui, portanto, o link no chat. Como já estamos um bocadinho fora de horas, talvez seja melhor quem quiser guardar o link e depois visualizar. Pronto, e chegamos assim ao fim deste ciclo de webinars Academia da Pessoa com Esclerose Múltipla. Não se esqueçam que podem rever todos os webinars através do link que vos deixei no início no chat, no início da sessão. O principal objetivo desta iniciativa foi o de contribuir para mais literacia em saúde, disponibilizar informação relevante, capacitar e apoiar a gestão da esclerose múltipla por parte dos utentes da SPEM e do CRIA-EM, seus familiares e cuidadores. É a vocês que servimos diariamente com o intuito de melhorar a vossa qualidade de vida. Por isso, um especial agradecimento a quem se juntou a nós ao longo destes últimos meses. Esperamos sinceramente que os temas aqui abordados tenham sido úteis e que tenham contribuído para um melhor conhecimento da doença e da vossa condição de saúde. Agradeço mais uma vez a disponibilidade da doutora Celina Rodrigues e da doutora Carla Arriegas, que contribuíram hoje pela segunda vez neste ciclo de webinars. E não podia terminar sem dar os parabéns à doutora Inês Chaves e restante equipa pela organização desta iniciativa e dizer obrigada de coração pelo apoio e disponibilidade constante para a realização de cada webinar. Esta foi também uma experiência muito enriquecedora para mim. E termino com votos de um Feliz Natal para todos, que o ano 2025 seja excelente para todos nós e uma boa noite. E até à próxima. Boa noite e bom Natal. Boa noite. Obrigada, noite. igualmente. Boas festas Obrigada. a todos. Boa noite. Boas festas também, obrigada. Obrigada.